Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Petiana Aniele. E eu sou a Petiana Eduarda. Sejam bem-vindos ao Pode Germinar. Esse é o primeiro episódio do podcast do PEC Engenharia Florestal da UFMT. Então vamos plantar ideias E germinar conhecimento. Hoje nós estamos aqui com dois convidados, Gabriel Bazanella, engenheiro florestal formado pela Universidade Federal do Mato Grosso, mestrando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Florestais e Ambientais, e a Valdelane Hoffmann também, engenheira florestal pela Universidade Federal do Mato Grosso e mestranda pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Ambientais e Florestais. Hoje a gente queria conhecer mais de vocês, né? Então, quero começar perguntando a história de cada um, se vocês são aqui de Cuiabá, como que foi a escolha pelo curso, pela universidade. Pode começar pra gente, Gabriel. Primeiramente, muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra estar aqui no primeiro episódio, eu como ex-petiano. É muito bom e satisfatório poder voltar e participar das atividades, porque eu já estive do lado daí, né? Eu sou paranaense, eu nasci numa cidadezinha do interior do Paraná, e com 4 anos, meu pai recebeu uma proposta de emprego para mudar para Goiânia, para ser transferido para lá, e então, a família inteira foi para lá. E aí, então, sou paranaense, fui criado em Goiânia, e aí, por motivos pessoais lá, nós tivemos que vir para Cuiabá, e aí, desde 2010, eu tô aqui em Cuiabá, então já vai fazer 15 anos aqui em Cuiabá. Então, sou um paranaense, criado em Goiânia, que hoje mora em Cuiabá. E não sei daqui para frente, é capaz de ir embora, ir para outro lugar. Não sei, mas hoje estou aqui, com 15 anos aqui já. Quase um cuiabano Já. Bom, também é um prazer estar aqui com vocês. Também ex-petiana, então fico muito feliz em poder compartilhar um pouco da minha história. Eu não sou de Cuiabá, eu sou de Rondônia, sou rondoniense, de Paraná. E como que eu vim parar em Cuiabá foi justamente pela faculdade, né? Eu passei na UFMT em 2018, e aí eu vim cursar engenharia florestal aqui. Não estava nos meus planos, vim para engenharia florestal em Cuiabá. Na verdade, eu ia cursar engenharia florestal, mas lá em Paraná mesmo, na minha cidade, ou então numa cidade do lado que também tem o curso. Só que aí, por uma série de questões estruturais da universidade, eu vim para Cuiabá e aí tô aqui. Já 8 anos praticamente. Bastante Nossa, tempinho bastante também. tempo também. Então você já queria um curso desde o começo? Não. Não? Ah, não, no meu caso sim. Não, no seu Sim, caso No sim. meu caso sim. Eu fui criada, meu pai era madeireiro, então eu fui criada em depósito de madeira, sempre tive contato com floresta. A Rondônia fica na Amazônia, né? Sim. Então eu tive contato com a floresta amazônia, morava em uma chácara que tinha reserva legal, então eu sempre tive esse contato muito com a natureza. Só que até então eu não tinha idealizado que eu queria fazer engenharia florestal, eu queria fazer alguma coisa ambiental. Então eu ficava permeando ali entre a biologia, entre esses cursos. E aí, quando eu fui entrar no ensino médio, eu entrei no Instituto Federal de Rondônia, no IFRO, e aí eu cursei o curso técnico em florestas. E aí, são 4 anos, né? Eu entrei em 2014. Em 2015, eu tomei a decisão de fazer engenharia florestal. Então, eu falei, a partir de agora eu vou seguir na área florestal. Aí, foi aí, tô 10 anos já na florestal. Tem 10 Bastante anos já, tempo. uma década E você, de florestal. Gabriel? No ensino médio, eu não sabia o que eu queria. E eu fui criado dentro do meio onde minha família ou era professor ou trabalhava no ramo de cosméticos. E aí, durante o ensino médio, eu tive contato com... Achava que eu gostava muito de química. E aí, uma professora falou, vai abrir o curso de engenharia química na UFMT. E eu falei, sou criado dentro dos cosméticos. Aí eu falei, vou fazer engenharia química, vou para esse lado de trabalhar com cosmético, de alguma coisa nesse sentido. E foi o que eu fiz. No ensino médio, saí do ensino médio já para engenharia química. Eu fui da segunda turma de engenharia química na UFMT. Cursei 2 anos de engenharia química, só que eu falei, não é para mim. Falei, Não isso era aqui aquilo, não não é o que eu quero. E aí a engenharia florestal também foi meio que no ensino médio. O irmão de um amigo cursava a engenharia florestal e ele falou, meu irmão faz e tal. E eu falei, engenharia florestal, o que faz? Porque era um curso novo, eu não sabia que trabalhava o engenheiro florestal. Fui pesquisar, falei, bacana. E aí foi minha segunda opção no Enem, quando eu passei para engenharia química, era engenharia florestal. E quando eu desisti da engenharia química, eu passei 1 ano ali sem saber o que fazer, sem fazer nada, só estudando pro próximo Enem.
E falei, por que não engenharia florestal? E aí eu coloquei como primeira opção engenharia florestal em 2018, passei, entrei, gostei, fui gostando ao longo do curso, conhecendo mais e gostando ao longo do curso e hoje é uma paixão a engenharia florestal. Tem como amor, né? É. Nos encontramos. engenharia florestal. Gente, em relação ao curso, igual a Bazanella fala que hoje tem um amor, assim, pela profissão e tal, a gente quer perguntar para vocês sobre, durante a graduação, assim, se tiveram disciplinas, assim, matérias que foram, assim, frustrantes ou acontecimentos ou algo que vocês pensavam, assim, sobre o curso que não foi exatamente como vocês imaginavam. Eu acho que para nós o principal foi uma pandemia, né? Eu No acho que meio. Ai, vocês também durante a pandemia. nossa turma pegou a pandemia quando estava entrando no 5º semestre. Então, o 5º semestre ele é conhecido por ser, além de ser o meio da graduação, é onde começa a ter as matérias mais práticas do curso. Específicas, né? Isso, e aí acabou que ficou um pouco distante da gente a engenharia florestal nesse período. Só que eu também acho que a nossa turma conseguiu se sair muito bem, porque a gente passou pela pandemia e ainda conseguiu voltar para o presencial. É. A gente não se formou na pandemia, né? Então a gente Sim. conseguiu tirar esse atraso durante quando a gente retornou, né? Teve experiências bem bacanas, Sim. viagens, visitas técnicas. Acho que a gente conseguiu ver bem na prática essa parte, né? Tem alguma matéria? Acho que as clássicas, né? Todo mundo tem. Às vezes o Já- público não vai saber dessa situação, mas eu e o Gabriel somos da mesma turma. É. Então a gente passou grande parte da nossa graduação juntos. A gente só foi se separar mais no final ali, né? Que sempre dá uma dispersada na turma. A gente só foi se separar no final, mas acho que algumas matérias, eu acho que o problema não é só a matéria, eu acho que às vezes a forma como é conduzida, acaba a metodologia do professor às vezes não atinge todo mundo, mas atinge uma parte. Uhum. Mas eu não tive grandes decepções, assim, na disciplina. Como eu vim de um curso técnico, e o meu curso técnico ele era muito completo, a maioria das disciplinas que eu tive na graduação, eu já havia tido uma introdução a ela no ensino médio. Então, eu já sabia o que esperar, né? A ajuda diferença, eu já bastante. sabia, eu já tinha uma introdução ali, falava, esse conteúdo aqui eu vou ver em tal disciplina. Então, eu não ficava muito chocada com os conteúdos. Eu tive um pouco mais de dificuldade no começo por algumas matérias básicas. Eu acho que assim, depois que o aluno ele vence essas matérias básicas, que ele realmente vai entrar dentro da engenharia florestal e vai descobrir o que é engenharia florestal, eu acho que melhora 200%. Sim. Acho que vencer essa parte... É difícil. Essa Você parte... entra na faculdade achando que você sabe de tudo, que você foi bem no ensino não sabe médio. nada. Aí a casa cai. O Gabriel falou, eu adorava química. Começa a se perder ali um Às pouco. vezes você, eu adoro cálculo, adoro física. Quando chega, a situação é outra. Então, Sim. você vencer essas matérias do começo, olha, você já é campeão mesmo. Eu acho que Exatamente. que as pessoas entram, às vezes, nas matérias com um pouco de preconceito. Sim. De, tipo, às vezes ouve falar, tal professor, não sei o quê. E eu acho que eu me surpreendi muito mais positivamente, muitas vezes, do que negativamente, assim. Então, eu entrava achando que ia ser uma coisa, que ia ser o fim do mundo. Só que conforme vai desenvolvendo, ali você vai vendo que talvez não seja Aquilo tudo. Tão ruim, né? um bicho de 7 cabeças, assim. Então, acho que a gente tem que parar de entrar, tipo, com às vezes, esse preconceito. Logicamente, tem Concordo. desafios, sempre vai ter. E tá tudo bem também. Não é fácil fazer faculdade, fazer uma graduação, não é fácil. Então, mas... E é sempre aquelas clássicas, né? Tipo, é um solo. Um cálculo ali. É uma eu acho coisinha. que se a gente tiver um diálogo com o professor, claro que às vezes acontece de não ter esse diálogo, só que, pelo menos pela minha turma, pelas disciplinas que eu passei no geral, a gente sempre teve um diálogo muito aberto com os docentes. Então, Diálogo como, por exemplo? Abertura mesmo, de enxergar o professor, respeitá-lo como autoridade, mas não enxergar ele como inimigo, enxergar ele como um futuro colega de profissão. Então, chegar no professor e falar, professor, eu não estou entendendo essa parte, professor, acho que isso aqui não estou conseguindo, o senhor consegue me explicar de novo? Então, a gente tinha uma boa conversa com os professores, até questão de avaliação. Acho que a minha turma foi uma turma que teve bastante diálogo. Então, eu acho que você dialogar com o professor... conciliar as coisas, porque querendo ou não, sempre
Porque lá na faculdade não tem esse período de uma semana de prova, né? Sim. Então, conforme o planejamento do professor. E às vezes calha de ter, tipo, prova no mesmo dia. 4 Sim. provas Qua- no é, mesmo tipo, dia. Já aconteceu com a Então, nossa turma. entrega trabalho, seminário, não sei o quê. E os professores não têm o diálogo entre eles ali pra fazer essa divisão. Então, às vezes, cabe ao aluno se organizar e falar, putz, tipo, vou ter 3 provas seguidas, 4 provas seguidas em 2 dias. Olha, professor, será que a gente consegue adiar? Porque tá pesado pra gente. Sim. Tentar conversar com os Sim. professores. E eu acho que a base é a conversa, né? É Tipo, comunicação. a é comunicação tudo. Entre é... a turma e também entre a turma e o professor, né? Então, eu acho assim, que às vezes a gente entrava na disciplina com muito preconceito e olhava e falava, o professor tal é conhecido por ser carrasco. E não tivemos grandes impasses, assim, na nossa turma. Tivemos algumas situações pontuais, só que eu acho que a gente conseguiu, Lidar muito contornar. bem. dobrar bem a situação. Nos formamos, né? É, Então, malzinho, nos formamos. Eu vejo, pelo menos quando eu entrei, né? Eu entrei bem na pandemia, o meu é 2020, então foi no auge. Mas quando eu teve o presencial, eu percebi que a turma de vocês são bem unidas mesmo. Era assim mesmo? Ou... Os sobreviventes, sim, né? Os que foram restando eram A unidos. nossa turma ela era muito grande e muita gente desistiu. Nossa turma, eu acho que mais de 50% desistiu. Ah, bem mais. Muita gente desistiu mesmo. Então, o nosso grupo de colegas ali era maior. A gente tinha uma relação boa com aquele pessoal. Algumas pessoas, né, vai ficando fatorial, né, vai ficando pelo por aí. curso, só que a gente conseguiu lidar bem e era uma turma relativamente grande no contexto de que sobreviveram esses, então vamos seguir. Então, quando a gente retornou da pandemia, a gente retornou no 8º semestre. Acho que foi. SAFs. A gente Foi. retornou no Nossa, 8º Nossa, semestre. bem no finalzinho. Isso, a pandemia durou mais tempo, né? Só que quando começou a pandemia, o FMT levou um tempo para conseguir se adaptar. E aí, quando ela conseguiu se adaptar, as matérias que estavam disponíveis, A gente não podia cursar. a gente não podia cursar. Eles disponibilizaram só algumas matérias. E ou a gente não podia cursar aquelas matérias no online, ou a gente já tinha feito todas. Então a gente passou um semestre praticamente sem fazer nada, sem nenhuma disciplina. Eu fiquei um semestre sem Quase nenhum. 2, né? Porque foi até a UFMT se organizar, foi um período, um tempo, e aí depois, a hora que ela se organizou, que ela criou a estrutura, que liberou só algumas matérias ainda. Então a gente ficou mais de 6 meses. Porque quando voltou, a gente ainda tava naquele sistema de manter distância, Isso. máscara, né? Então, acho que pra universidade realmente deve ter sido Foi Um grande difícil. desafio. foi Imagina, desafio. pra gestão deve ter sido super diferente, né? Se pra nós era difícil, pra Pra gestão, tentar né? gerir uma universidade nesse período devia ter sido muito... E aí, então, a gente ficou esse tempo, e aí o semestre que vocês estavam cursando, a gente não tava cursando nada. Ai, Então, gente. foi Vocês ficaram parados parado, mesmo. 100% parado. Não tinha nenhuma disciplina pra nossa turma naquele... Mas não tinha professores disponíveis? Não, é porque não... disponibilizaram. É porque A disciplina eles em si. flexibilizaram... No primeiro semestre que eles flexibilizaram, foram só algumas disciplinas que foram flexibilizadas. Entendi. Não foi, tipo, toda a grade. Não foi meio que uma imposição de que todos os professores teriam que flexibilizar. Foram alguns. Então, assim, algumas matérias que eram mais teóricas que foram flexibilizadas. Que era possível fazer. Porque até então... Era uma grande incerteza a pandemia, né? A gente não sabia, tipo, quando ia acabar. Exatamente. Tava todo mundo na esperança de que fosse rápido. Mas não foi. Não foi. E aí foram só essas mais teóricas. E aí é isso. Ou a gente já tinha cursado, ou a gente não podia cursar por conta de pré-requisito. E aí, bem no nosso semestre, assim, a gente ficou num limbo de sem ter muito o que fazer. E era isso que a gente tinha lá. E aí, o que Tinha a as gente atividades tinha- paralelas, né? Era pesquisa. Isso, e aí a gente focou mais na parte de pesquisa. Nessa época a gente também era petiano, então Nós já o PET... O PET ficou parado também? ou Não, vocês o PET Não, ocupou a PET- nossa mente. PET não tá parado, gente. O PET não para, o PET não tem férias, o PET não Não, para. Não para. Então, aí a gente ficou desenvolvendo essas atividades extracurriculares, né? Mas a disciplina mesmo a gente ficou parada esse semestre. Mas eu acho que por mais que a gente tenha passado por toda a pandemia, tenha ficado parado um tempo, a gente ainda conseguiu voltar e pegar disciplinas muito importantes para fazer presencialmente. Uhum. E eu acho que foi bem bacana quando a gente retornou. Foi uma experiência estranha no começo, voltar todo mundo. Só que foi ótimo. A gente conseguiu pegar boas disciplinas. Voltar no 8º semestre foi muito bom. Foi, Ainda deu pra pegar o finalzinho ali com coisa prática, ainda deu pra fazer Sim. umas viagens. Ah, bom. As viagens, viagens de campo. campo. Deu bastante, nossa. Essas É. viagens de campo são muito boas, gente.
são Vocês, históricas. como são Não. da mesma turma, vocês entraram junto no PET ou... Sim. Sim, nós Ou nos recomenda- vimos. Tudo no mesmo Tudo processo junto. seletivo, é tudo junto. Foi. Entrou todo mundo. E o que vocês têm pra falar do PET? Por exemplo, o que agregou na vida de vocês, né? Ensinou pra vocês durante a graduação? Ou depois Olha, também, ou né? depois, Porque né? o PET, ele tem essa influência aí. durante- Sim. Então, eu entrei no PET, eu tava olhando essa documentação ontem. Eu entrei no PET dia 4/4/2019. E eu saí do PET Caramba. em 9/5/2023. Então, eu fiquei Foi bastante. muitos anos no PET. Eu acho que eu sou recordista de petiana há muito tempo. Aí. Ah, é verdade, tem a Beatriz, né? É verdade. Então, A Bia até também tá hoje. quase, tá? eu entrei no PET no final do meu segundo semestre. Foi final do segundo semestre, mais ou menos, ali, início para terceiro. A gente pegou greve também. Tem isso. Nossa, Era final do segundo semestre. E o PET, ele tem um lugar na minha vida muito especial que eu trato com muito carinho. Eu sou muito grata por ter sido petiana. Eu fui voluntária durante toda a minha estadia. E eu entrei no PET com uma sede que eu tinha desde o meu ensino médio, de que eu gostava muito de atividades extracurriculares. Então, no primeiro semestre, eu já consegui entrar no laboratório. E aí, mas eu sempre queria mais. Por quê? É uma questão da história da minha família. É assim, eu estava em Cuiabá e eu sabia que estava custando muito caro eu estar em Cuiabá. Não só financeiramente, mas também de momentos com a minha família. Eu tinha um pai Sim. muito doente, ele era idoso. Então, eu estava perdendo muito da minha família estando em Cuiabá. Então, eu sempre repetia que eu estava em Cuiabá para estudar. Então, eu precisava extrair da UFMT o máximo que eu podia naquele período. Então, eu entrei no PET como uma oportunidade de conseguir dar passos maiores, né? Então, o PET ele me ensinou muito, principalmente sobre trabalhar com pessoas diferentes. Porque é muito fácil você trabalhar com pessoas parecidas com você. A gente Sim. vê isso quando a gente vai fazer um trabalho em grupo, que a gente escolhe o nosso grupo. É muito tranquilo, é muito fácil. Todo mundo já se Tá conhece, cômodo tem uma ali. familiaridade. Você já sabe os jeitos e os trejeitos Uhum. daquela pessoa, você sabe o ritmo de fala dela, você sabe como ela se comporta, então você consegue trabalhar muito bem com aquilo, você já sabe o que esperar. Só que o PET não. O PET ele é conhecido por ser multidisciplinar e também por ser plural. Então o PET ele é muito plural. Então você conviver com aquelas pessoas que pensam diferente de você é muito interessante. Parece um pouco clichê a gente falar isso, só que eu tinha um problema grave que eu sabia e eu queria trabalhar nisso, que eu tinha dificuldade de escutar. Por mais que eu fale muito, eu tinha um problema assim, de escutar com atenção. Eu tinha dificuldade em conseguir captar a opinião de todas as pessoas. Eu acho interessante isso. Eu acho que a democracia ela se faz valer nesse momento. Sim. Sim. Então, o PET, eu já sabia, eu falei, eu tenho que trabalhar isso. Então, quando eu recebia alguns cargos de liderança no PET, como as comissões, eu fazia questão de trabalhar isso em mim, de tentar escutar todo mundo. Porque eu precisava treinar, porque a gente aprende com os conceitos, só que a gente precisa colocar em prática isso, para desenvolver, a gente precisa colocar em Pra prática as realmente situações. aprender. Uhum. Exatamente, para fixar aquele Fixar. comportamento, né? E a gente precisa fazer desses comportamentos hábitos. E então o PET ele me ensinou muito nisso. Eu pude escutar mais, eu pude entender como eram as pessoas que eram diferentes de mim. E eu também tive oportunidades incríveis de conduzir eventos, ver o quanto que a educação ela é muito importante para aquela pessoa que está no começo, porque às vezes ela tá pendengando ali no curso, ela tá para desistir. Sim. Tá perdida ainda. Ela tá para desistir, ela tá desmotivada. Então, às vezes, um aluno petiano, ele tem um papel muito importante porque ele fala de aluno para aluno. Então, ele consegue ter esse contato direto. A pessoa, ela se enxerga naquele aluno. Ela fala, se o fulano conseguiu, eu vou conseguir também, né? Eu acho que Tem muito disso mesmo. então eu acho que o PET ele tem um papel fundamental, ele tem que ter um papel também de escuta dos alunos da graduação, e eu acho que eu aprendi demais com o PET nessa parte. O PET, ele tem essa influência. Eu acho bem interessante, porque igual você pontuou, no início do semestre a gente fica, lá no início do curso, na verdade, a gente sempre fica meio perdido. São umas matérias, assim, muito
iniciais, assim, que a gente fala, mas é lá do ensino médio, mas isso desmotiva muito, porque você fica esperando aquela Pra coisa. que eu vou usar isso? Exatamente. O Exatamente. que é o meu curso, de fato? Sim, e começa lá no quinto semestre, a ficar uma coisa mais específica, mais interessante. As aulas práticas começam a ser mais durante do sexto para frente. Uhum. Então, isso do PET trazer mais é uma visibilidade diferente do curso para quem tá dentro é bem importante. E até o quinto semestre tem muito chão ainda, né? Então, você Sim. conseguir antecipar esse contato é muito importante. Sem falar também do auxílio financeiro que o PET ele fornece aos Sim. estudantes. Tem os estudantes bolsistas, que é fundamental, às vezes, para aquela pessoa conseguir ficar ali na Permanecer. UFMT. Porque ela precisa ficar ali o dia inteiro, ela precisa, às vezes, ficar até a noite. Então, o PET, ele realmente cumpre a sua função muito bem, eu acho, de fazer essa tutoria desses alunos, pegar esses alunos que já têm um potencial aflorado ali e conseguir desenvolver ele mais ainda, ele dá ferramentas para você se desenvolver, né? Sim. Eu acho Sim. muito bacana isso. Eu também acho que eu fui petiano. Gente, eu acho que eu saí um pouco antes de Você você. saiu um pouco antes. Mas eu também fiquei de 2019 a 2023 no PET, eu fiquei 3 anos ali. Eu entrei por conta da Val, ela que virou e falou: Você tá Foi. sabendo que tem inscrição do PET? Mas o que é o PET? Eu não sabia. Entra aí. Segundo Aí, semestre, a gente. no segundo semestre. Aí eu fui pesquisar, falei, vamos participar. Fui, me inscrevi, passamos, e eu fui bolsista durante os 3 anos do PET. Então, que essa questão do auxílio sempre ajuda muito Com certeza. Sim. a gente se manter ali, até nas atividades do próprio PET, né? A desenvolver as atividades ajuda bastante. E para mim o PET sempre foi oportunidade. Dentro do PET eu tive a oportunidade de... Eu sempre tentei participar de tudo, de estar presente em tudo. Em organização de semana acadêmica, a primeira semana acadêmica na pandemia, que a gente que fez pro Brasil inteiro a semana acadêmica. A gente estava lá participando, eu estava lá representando o PET. Eu acho que você também estava, nós né? dois, na A gente organização da F5. como alunos, então assim, tinha dia da gente bater mais de 800 visualizações, pessoas únicas assistindo, tipo, a nossa semana acadêmica. E o PET que me proporcionou estar lá organizando, ajudando, então, tipo assim, era sempre uma satisfação muito grande. Sim. Várias ações e dentro do PET eu acho que a gente passou por muita coisa, né? A gente começou como uma tutora, a gente teve a oportunidade de participar de seleção de novos petianos, participar de seleção de uma nova tutora. Nossa. Então, a gente teve contato com muita coisa ali dentro do PET. Então, Foram para mim, o muitas PET sempre foi experiências. oportunidade de ensino, pesquisa, extensão, de desenvolver tudo. Sempre, durante esses 3 anos, quem me dava essa oportunidade sempre foi dentro do PET. Eu admiro muito o PET por isso, porque a tríade é bem trabalhada ali. Sim. A gente tem um leque de atividades e isso ajuda bastante, como a Val tava falando. Eu, no início quando eu entrei no curso, assim, a questão da bolsa foi algo fundamental pra mim, entendeu? Mas não foi só isso que me fez entrar no PET também, é claro. Eu precisava trabalhar a questão de comunicação. Eu era muito fechada, principalmente para apresentar trabalho. Isso me atrapalhava muito e era algo que eu falei, eu preciso melhorar isso, porque quando eu sair daqui, eu tenho que entrar no mercado de trabalho, eu vou precisar disso. Então, o PET, gente, ele me ajudou bastante. Foi fundamental durante essa trajetória e vai ser fundamental também quando eu me formar, porque agregou bastante isso Sim. até durante A gente tava com uma preocupação agora com os calouros, né? Porque a gente tava achando eles muito distante da gente. Então a gente fez séries de atividades práticas, porque a gente entende como no começo a gente não tem muita perspectiva do que é o curso, do que trabalhar. Então a gente fez o Resolve PET, né? A gente levou... Era uma dinâmica totalmente pros calouros e pros veteranos participarem, né? Pra eles se ajudarem. Então a gente tá tentando, né? E aproveitar também pra lembrar vocês, ouvintes, que o processo seletivo para entrar no PET está aberto. Começou dia 12 e vai até o dia 25 de maio. Então não perca essa oportunidade, tá? Gente, é uma grande oportunidade. Vamos lá. Tem É vaga muito para bom. bolsista também, então se inscrevam aí. Tá. Eu queria perguntar agora pra Val, que, assim, durante a graduação a gente ouviu falar muito sobre intercâmbio, né? Sobre graduação sanduíche, que Isso. falam. E, inclusive, o PET organizou um workshop pra falar sobre intercâmbio. Eu queria que você falasse um pouquinho como foi a sua experiência, pra onde você foi. Tá. Nossa, é super legal. Eu sou a maior apoiadora, assim, de intercâmbio que tem, porque eu falo que o intercâmbio mudou minha vida.
Ele mudou a minha forma de enxergar o mundo. Eu sou outra pessoa. Existe a Valdelaine antes do intercâmbio e a depois do intercâmbio. Realmente somou muito, agregou muito na minha vida, porque o meu intercâmbio ele foi muito completo. E eu sou muito grata ao FMT por ter me proporcionado isso. Quando eu fui começar o intercâmbio, eu submeti ao processo seletivo em 2021 e eu passei, ganhei uma bolsa parcial para Portugal. Só que eu tive um problema aí com o tempo de chegada do meu passaporte e eu não pude ir, eu perdi a minha vaga por conta de um dia. Ai, gente. Então, na época eu fiquei Eu lembro de tudo. devastada, eu fiquei muito triste com isso. Fiquei extremamente triste. E aí eu falei, mas eu não vou desistir, eu só vou parar quando eu conseguir. Então, no próximo, eu vou tentar de novo. E aí abriu um processo seletivo, e aí nesse processo seletivo tinha bolsa completa. Falei, opa, agora melhorou bastante. Porque assim, a minha família, ela não, eu ia conseguir me manter lá, mas ia ser complicado, porque era euro, né? Custo de vida, né? É bem Altíssimo, alto. eu não ia ser Diferente. bolsista, então assim, eu ia passar um dobrado para conseguir me manter lá. Então, graças a Deus sabe o que faz. Eu não fui para esse intercâmbio. E aí eu passei nesse segundo processo seletivo, ganhei a bolsa e eu fui para a Universidade de La República, que é o DELAR, que é a Universidade Federal, digamos assim, do Uruguai. Então, eu nunca tinha ouvido falar, assim, muito sobre o Uruguai na época. E aí, quando saiu o edital, eu vou ser bem sincera, como foi que eu selecionei a minha universidade? Eu precisava de um lugar que tivesse bolsa completa. Eu não ia conseguir me manter fora sem bolsa. Então, eu peguei a lista de universidades que tinha bolsa completa e fui pesquisar sobre elas. Aí, quando eu pesquisei, eu vi a UDELAR, aquela instituição super bonita, super linda. Aí você olha, que legal. É a primeira coisa que a gente olha. Aí fui procurar cursos que tinham afinidade. E lá, o Uruguai, ele é uma potência na parte florestal. As pessoas às vezes não conhecem essa parte do país, mas ele é uma potência florestal. Então, ele era o único que tinha o curso de engenharia florestal. Só que ele era no interior. E aí, eu queria uma capital. Então, eu fui para a faculdade de agronomia lá. Porque a faculdade de agronomia, ela é integrada com o curso de florestal e tem disciplina de florestal e o departamento de produtos florestais lá. Então, eu fui para Montevidéu, me apaixonei pela cidade, me apaixonei pela cultura, conheci pessoas incríveis, conheci muito mais sobre o que é ser latina, estando lá. Tive um vínculo muito forte com pessoas de vários países, fiz amizade com espanhola, com mexicana, com venezuelana, colombiana, então assim, Argentina, de todo canto da América, eu consegui ter vínculo. E eu aprendi muito, porque eu fui pra lá, eu não sabia falar espanhol, eu tinha feito um semestre só de espanhol. Uau. Com a Então, cara e a coragem. eu fui com o que eu Gente, cara, tinha, que era a minha cara de pau. Era o que eu tinha disponível ali no momento. E eu aprendi muito também sobre o mercado florestal internacional. E isso foi fantástico. Porque, além de cursar disciplinas, para entender, é muito diferente, o contexto é todo outro. A gente pensa que o curso ele é muito técnico, só que ele também tem muito conceito que a gente não sabe, questão de impostos, de importação, toda essa questão. Então, eu aprendi muito com as disciplinas da UDELAR. A UDELAR é uma universidade excelente, o corpo docente dela é ótimo. E quando eu cheguei lá também, eu me deparei com uma brasileira, porque brasileiro tá em todo canto. Sempre tem um. Então, uma professora lá, a professora Ana Paula Coelho, ela é fantástica. Brasileira, trabalhava lá na UDELAR como professora. E aí ela me abriu algumas portas de pesquisa lá. Então eu consegui também ingressar no LATO, que é o Laboratório Tecnológico do Uruguai. É como se fosse uma Embrapa no Brasil, só que é a Embrapa deles. É como se fosse isso. Entendi. E aí eu entrei lá, eu entrei no departamento de gestão florestal no Latitude, que é um setor de lá. E aí eu trabalhava com detecção de madeira de compressão em pinos. Espécie totalmente nova pra mim, que a acostumada gente com aqui- folhosa. Não. Acostumada com folhosa, então eu fui aprender um pouco mais sobre coníferas. Isso agregou muito pra mim, eu aprendi bastante, tive contato com pesquisadores de lá, mantenho esses contatos. Então o meu intercâmbio ele foi muito completo, porque eu tive excelentes professores nas disciplinas, aprendi um novo idioma,
porque não era porque eu era intercambista que os meus professores passavam a mão na minha cabeça. Eu imagino quão difícil deve ser você pegar alguma coisa pra ler lá e... Eu apresentei seminários, né? Nossa! Eu tinha que apresentar seminários. Eu tinha 3 disciplinas que era pra apresentar seminário. Todos em espanhol. Mas o pessoal lá é muito acolhedor, então o meu grupo... Ainda bem. Eles eram muito tranquilos. Eu tinha direito a um dicionário na prova de espanhol, porque as provas eram todas em espanhol, né? Eu era uma aluna como qualquer outra lá, eu era tratada como uma aluna normal. Sim. Então, apesar de ser muito bem acolhida lá na Udelar, a Udelar e a Faculdade de Agronomia foram minha casa. Eu passava grande parte do meu período de tempo lá. E eu aprendi muito com as disciplinas, foi incrível. Aprendi com a cultura, aprendi outro idioma e também florestal. A parte florestal do meu intercâmbio foi completa. Eu tive contato com o Lato, então eu vi pesquisa. O Lato ele é conhecido por resolver problemas da indústria. Então, as indústrias florestais levam um problema e eles resolvem esse problema. Cara, que interessante. Então, eu vi a parte de papel e celulose, a parte de cavacos, porque o Uruguai exporta cavaco. Sim. E aí, eles têm que ter um método de produção muito eficiente para poder compensar a exportação do cavaco e não da celulose. Então, aprendi muito sobre essa parte de celulose, aprendi muito sobre coníferas, e aí eu voltei para o Brasil com uma bagagem enorme nessa parte. Tive muita visita técnica, por mais que eu era intercambista, eu fui em indústrias florestais, eu fui em 3 indústrias florestais de lá, então, sim, então foi super, conheci o interior todinho lá do Uruguai, com o Lato e com a universidade, foi super bacana, eu recomendo muito, muito mesmo, e aí eu voltei para o Brasil tendo conhecimento sobre uma das árvores mais plantadas, né, que é o pinus. Então, eu já tinha trabalhado com nativa, já tinha trabalhado... Estava trabalhando com eucalipto na época, e aí eu consegui somar esse meu conhecimento no pinus. Que às vezes, eu sempre falo assim, eu tô na engenharia florestal pro Brasil e pro mundo. Então pode ser que eu receba uma oportunidade de trabalho fora da região aqui do Cerrado e da Amazônia. Então eu vou ter que trabalhar com essas espécies. Sim. Então eu preciso saber me desdobrar nesses ambientes, né? E também a parte de ecologia foi muito bacana. Eu conheci unidade de conservação. O Brasil ele é referência na legislação ambiental para unidades de conservação. Então, é muito comum os países pegarem o nosso código e copiarem. Assim, copiam mesmo, praticamente. Na cara dura. A nossa legislação, ela é muito boa nessa parte. Então, eles conseguiram replicar isso no Uruguai e de uma forma muito, muito eficiente, porque ele é um país menor. Sim. Então, fica muito eficiente a fiscalização. É bem mais tranquilo, né, de gestão. fiscalizar. E também eu escolhi o Uruguai por ser um país extremamente seguro. Ele é o melhor país em índices sociais para se viver na América do Sul. Nossa, não sabia não. Ele é o melhor país para se Esse viver. é um fator bem Bem importante, importante, né? E aí mulher sozinha, num país, primeira vez saindo do país, eu nunca havia saído do Brasil, então fui enfrentar isso sozinha, então eu queria um lugar seguro. Claro. E aí eu escolhi o Uruguai e não me arrependo em nada, recomendo, inclusive, se abrir editais da SEC e tiver ali para o Udelar, recomendo muito, inclusive fico disponível, porque quando eu me inscrevi, eu não achei muitas coisas sobre o Uruguai para conseguir orientações mesmo, então foi bem difícil no começo, sempre tem aquele choque, cheguei, falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Mas... Eles abrem todo semestre, você sabe dessa informação? A SECRE, ela abre semestralmente, então ela abre um semestre para você ir no próximo. Entendi. Eu sei que geralmente ela abre um em setembro para você ir no começo do ano que vem, e ela abre um em final de março, abril, que foi quando eu fui. E aí eu também fico muito satisfeita, porque peguei tudo que o Uruguai podia me oferecer de clima, peguei frio, peguei de 0 graus. A gente aproveitou Gente, eu peguei de 0 graus a, sei lá, acho que bateu 30 uma vez que eu tava lá. Então, assim, a cidade de praia. Então, aproveitei bastante, vivi. Uma graduação em 6 meses. Eu extraí o máximo que eu podia. Então, eu recomendo, mudou muito a minha visão. Eu acho que quem tiver oportunidade, vá. A minha formação, parece que ela, se você contar os anos, parece que ela foi em mais tempo. Mas eu não me arrependo em nada em ter atrasado, né? Parece, você atrasou um semestre por conta da sua graduação. Acho que não é um atraso se você aproveita da forma certa, Exatamente. Né? Eu já tinha perdido tanto tempo por conta de greve, por conta de pandemia. A pandemia me atrasou um semestre. E não tinha
que eu fazer com isso, né? Exatamente. Então, e eu ainda consegui tirar o atraso, porque eu enlouqueci no outro semestre, puxei um monte de disciplina, peguei 10 disciplinas. Nossa, enlouqueceu. Mas deu tudo certo, olha aí. Tá aí, né? Formada. Formada e com uma bagagem muito grande, né? E o Gabriel, você faz pesquisa lá no Pantanal, né? Que é uma unidade de conservação particular, né? Uma RPPN. E queria que você falasse como que é o processo, por exemplo, para você conseguir fazer uma pesquisa lá. Porque eu imagino que não é tipo só chegar, vou fazer uma pesquisa. Eu trabalho no Pantanal. Agora, no meu mestrado, eu tô trabalhando mais a fundo com o Pantanal, né? Mas a oportunidade de trabalhar com o Pantanal surgiu com um antigo orientado de mestrado da professora Jassanã, que ele chegou para ela e falou: eu quero trabalhar no Pantanal, quero trabalhar com o Pantanal, e eu gostaria de trabalhar com a Kátia Nunes. Não sei se vocês conhecem, que ela é uma grande, acho que a maior referência de Pantanal aqui do Mato Grosso e do Brasil também. Ela tem parceria com o pessoal do INPA, o Schongard, Yankee, tipo, ela é autora de vários livros, ela é uma sumidade, assim, no Pantanal, é a Kátia Nunes. E aí, por conta do mestrado do Felipe, que ali no laboratório a professora Jassana começou a ter mais contato com o Pantanal, e a Kátia foi quem abriu as portas. E ela já desenvolvia pesquisas junto com o SESC, né, com a RPPN, do SESC Pantanal, e nós fomos sendo incluídos nessas pesquisas. Então, o nosso contato com o Pantanal, a nossa oportunidade de trabalhar ali na RPPN veio a partir dela. E aí hoje nós desenvolvemos uma série de pesquisas e atividades ali dentro da RPPN, e eles são muito, muito sempre acolhedores com a gente ali, com pesquisa. O pessoal do SESC é muito interessado em pesquisa, eles gostam de tomar decisões baseadas em ciência, de tomar decisões baseadas em dados científicos. Então, tudo que nós desenvolvemos ali, a gente tem que devolver para eles em forma de relatório. Sempre que tem algum evento, alguma oportunidade, eles sempre nos chamam para que nós possamos trazer esses resultados que a gente encontra ali dentro das áreas deles para transmitir conhecimento. Então, ano passado, nós participamos em Poconé, dentro de uma escola, de um evento científico que chamava Tecendo Saberes, que nós tivemos a oportunidade de levar alguns conhecimentos que a gente já tinha adquirido ali dentro da área, né? Principalmente com restauração. Então, é sempre muito bom, assim, eles dão um apoio muito grande para nós, em termos de pesquisa ali. E é um agradecimento, assim, que a gente tem que ter com eles sempre, assim. Teve um evento também que vocês participaram no INPP, não foi? Ano passado? Teve o Congresso de Áreas Úmidas também, que a gente teve a oportunidade também de levar alguns resultados dessa pesquisa. Eles estavam lá também. Mas veio via Kátia Nunes, assim, sempre essa rede de contatos, assim. Ela que inseriu. É isso. Entendi. Ela que inseriu, e agora a gente já caminha com as próprias pernas ali dentro, assim. Então, para autorização, tecnicamente tem que falar com o SESC, né? Isso, como a RPPN é gerida por eles, eles quem dão a liberação para nós desenvolvermos as pesquisas, né? Entendi. Muitas vezes a gente chega com um projeto para eles, olha, nós gostaríamos de desenvolver tal atividade, de fazer tal pesquisa, por conta disso, né? Tem toda uma justificativa, e aí dentro da RPPN eles vão falar, ó, beleza, a gente consegue, a gente dá o suporte, tem tal área que pode ser desenvolvido, porque não é fácil fazer pesquisa no Pantanal. É muito complicado. É muito difícil. O acesso é muito difícil, então, assim, eu trabalho com regeneração natural, tem a Gabriele no laboratório que trabalha com monitoramento de plantio de mudas, pós-incêndio, tem a pesquisa de fenologia de Acuri lá também, só que a RPPN é muito grande. E o acesso é só de barco. Então, muitas vezes, a gente tem que... E não é só a gente falar, estamos indo. Tem toda uma logística que eles gerenciam, né? Então, a gente precisa ter um guarda-parque, porque a gente fica ali no meio do mato, sem sinal de celular, sem nada. Então, a gente precisa de uma pessoa que acompanhe as nossas pesquisas, para fazer também nossa segurança. Então, a gente chega no hotel... 40 minutos de barco até chegar nas nossas áreas, assim. É bem distante. Distante. Demora muito. É mais de 15 quilômetros, assim, de rio pra gente chegar nas nossas áreas. Então, é toda uma logística, é todo
por trás, um gerenciamento por trás, que às vezes as pessoas não vê como que é fazer pesquisa. Porque a galera tem essa ideia de que pesquisa é uma coisa bem mais tranquila, mas Que é só ficar ali, ó. É só escrever. Não, tem esses perrengues. E o trabalho do pesquisador que coleta dados no Pantanal, ele tem... Não, é difícil, cara, porque ele tem que gerir tudo, ele tem que prever que você tem que levar um material que não pode molhar. Você tá dentro da água. Então, e nem prevendo, a gente chega lá e a gente se surpreende. Esse ano agora, mês passado, nós fomos fazer uma coleta, que foi uma coleta do meu mestrado. A gente acreditando que todo ano que nós estávamos indo na área estava sempre seco, sempre tranquilo de acessar. Esse ano choveu mais, né? A gente falou, não, vai estar como os outros anos. Chegamos nas áreas, a gente planejado para marcar um inventário, marcar 10 parcelas, conseguimos marcar 6, porque a água batia no peito, tipo, não tinha como acessar. Na hora, no meu mestrado, eram 26 parcelas que eu tinha que coletar, eu consegui coletar 16, porque as outras estavam submersas. Trabalhar com regeneração, com planta pequenininha embaixo d'água, não tinha como. Não dava. E assim, a gente chega lá no campo, a gente tem que ter E pra anotar, como que vocês fazem com a água aqui? Pois é, né? Porque igual a Val falou, tem que pensar em equipamentos que possam ser usados. A gente tem caderno à prova d'água, tem essas tecnologias assim, mas basicamente é uma prancheta aqui, ó. Acima da água. Senta numa árvore que tá... Às vezes tem árvore caída, você sobe em cima de uma árvore que você fica mais alto e é assim. Vai se virando. E também não é uma água limpinha. Você não tá vendo onde você tá pisando, né? Isso então, se você, além de medo, se você pisar em falso ali, sua projeto vai pra dentro da água. Perdeu já os dados. Exatamente. Então, tem que ter um planejamento muito grande. Fazer pesquisa é um trabalho muito sério e muito puxado. E no Brasil, ela é complicadíssima. E manter o rigor científico, porque às vezes é muito fácil falar, gente, tô cansado, não quero mais. Tô cansado, vou fazer de qualquer jeito. Não dá. Não pesquisa, é coisa séria. Tem que se dedicar. Séria, você tem que se dedicar, você tem que estar ali disposto. Porque além dos equipamentos e do material que você está coletando, você também tem que gerir ali o recurso humano. Porque ele não consegue ir pro Pantanal sozinho, né? Então ele tem que ter uma equipe. E se essa equipe tá cansada, cansaço também é erro na pesquisa. Também gera erro, também joga o seu desvio padrão lá para cima. O seu coeficiente de variação. Então você tem que colocar tudo isso, tem que realmente conseguir gerir bem aquilo, né? Então, gerir campo em Pantanal é complicado. Eu imagino que seja muito puxado. Fica aí o convite para quem quiser, quem tiver interesse em participar. A gente sempre tem, o pessoal lá do laboratório sempre tem campo para fazer mensalmente, às vezes tá lá no Pantanal, quem quiser conhecer, quem quiser aproveitar estar lá, aproveitar para ter experiência, calor, tudo tem. E o que ele falou também, né? A importância, mais uma vez, da gente debater as mudanças climáticas, né? Ele falou que tem um ritmo que eles de coleta e isso afeta diretamente a pesquisa. E já o ciclo hídrico ali já mudou. A gente quase ficou comprometido ano passado pra cá, né? na seca, porque o rio Cuiabá lá tava 40 centímetros de altura só. Gente. Quase que não circulava barco. Aí vocês iam andando. Não, ia de barco, tinha umas partes que eram mais fundas, aí, tipo, o pessoal lá, os barqueiros têm um conhecimento, e aí, era mais demorado ainda pra chegar nas áreas, porque... Né? É muito a distância. Não tem como ter andando dentro da água, chutando a água. Ano passado, na seca, foi um negócio feio, assim, o nível bateu 40 centímetros de altura só. Aí esse ano já tava, mais de 2 metros de altura o rio. E é assustador, né? A diferença é pouco tempo pra gente falar, assim, que em relação a recursos hídricos. Um ano pra essa diferença é pouco tempo, gente. O Pantanal, ele tem o ciclo, né? De cheia e de seca. É normal dentro desses pulsos de inundação. Mas é que tá muito discrepante. Da seca pra cheia tá uma coisa assim... É normal ter, só que na série histórica começa a ter esses outliers, né? Sim. Existem os pulsos de inundação, eles são monomodais e plurianuais. Monomodais porque dentro de um ano ele tem um ciclo de cheia e um ciclo de seca. E eles são plurianuais porque ele tem um período, geralmente de 10 anos, em que vai ter essa oscilação de seca e cheia, mas às vezes ele vai ser... A cheia não vai ser tão cheia, e aí a seca vai ser mais pronunciada, e tem um período de 10 anos que as cheias vão ser muito cheias, e a seca não vai ser tão seca assim.
Então tem essas... Ele varia dentro de um ano e varia entre os anos também. Entendi. Então o Pantanal é um ecossistema muito complexo de se trabalhar e de se Sim, pesquisar. Sensível, né? E muito sensível, né? Ele é afetado pelo Chaco, pela Mata Atlântica, pelo Cerrado, pela Amazônia, tudo influencia ali dentro do Pantanal. A gente, aproveitando esse gancho que a gente tá falando de pesquisa e tudo mais, quando vocês entraram no curso, vocês já pensaram assim, entraram pensando em trabalhar com pesquisa ou foi algo que foi acontecendo? Eu não entrei pensando em pesquisa, mas a hora que eu entrei eu vi uma oportunidade. Então acho que desde o segundo semestre eu já procurei, eu falei, eu acho que eu vou gostar de tal área. Eu entrei e já fui procurar um professor da área e tive a oportunidade de acompanhar. Muitas vezes a gente não entra já com um projeto de pesquisa nosso. Então nós vamos acompanhar alguém que já desenvolve uma pesquisa, a gente vai ali de voluntário. E foi o que aconteceu, só que eu falei, não sei se é muito minha área. Mudei de área, fui para tecnologia. Aí na tecnologia acompanhei uma mestranda, ajudei ela a desenvolver as atividades dela de mestrado. Falei, será que a tecnologia é para mim? Não sei. Fui pro manejo. Aí no manejo eu já fui iniciação científica. Fiz 1 ano de iniciação científica durante a pandemia. Aí depois falei, o manejo, será que é para mim? Não sei. Voltei para conservação. Aí eu fiquei mais 2 anos, mais 1 ano de VIC e depois mais 1 ano de PIBIC na conservação. Então eu desenvolvi algumas atividades sem vínculo em si, mas eu fiz 3 anos de iniciação científica durante a graduação. Nossa. Eu já entrei querendo a pesquisa, porque eu, no meu ensino médio, eu fui PIBIC Júnior, que eles falam, né? Que é PIBIC de ensino médio. Então, eu fui PIBIC Júnior, e aí eu trabalhei com a parte de nutrição de plantas. E aí eu não queria mais isso pra minha vida. Eu também fui estagiária de solos. Então, eu sabia que eu queria a pesquisa, só que eu já tinha tido algumas experiências, já tinha passado ali pelo laboratório de solo, já tinha conhecido um pouco do trabalho de sementes, já tinha permeado um pouco ali numa introdução à engenharia florestal. Sim. E aí eu sempre fiquei encantada com madeira, eu queria trabalhar com a parte de madeira. Então, quando eu entrei no meu primeiro semestre aqui, a professora Bárbara me chamou para trabalhar no laboratório, eu não pensei 2 vezes, aceitei. Até porque eu tava desesperada, assim, que quando eu vim pra cá, eu fiquei muito assustada. E aí eu pensei em desistir e voltar e fazer engenharia florestal em Rondônia. E aí nessa semana que eu tava decidindo se eu ia desistir ou não e voltar pra Rondônia, porque a minha vaga tava lá ainda, não tinha encerrado o período de matrícula, eu fui chamada para trabalhar no laboratório de tecnologia da madeira. E aí foi a minha decisão, não, realmente, aqui eu vou ficar aqui. Então, eu entrei no laboratório e fui PIBIC. Então, eu fui PIBIC durante 5 anos. Eu fiz 5 iniciações científicas, todas no Laboratório de Tecnologia da Madeira, variando apenas o estilo de trabalho, né? Então, eu trabalhei 2 anos na verdade, 3 anos com madeira nativa e 2 anos com eucalipto. E aí, no meu mestrado, eu segui na tecnologia da madeira, que é a minha área de paixão, é onde eu me encontro. E aí eu fui para a parte, no mestrado eu quis mudar de espécie, e aí eu trabalho agora com teca, avaliando técnicas não destrutíveis, né, para a qualidade da madeira. Então, eu já queria a pesquisa, eu tenho vontade em seguir a carreira, né, de docente, então eu preciso me qualificar, e essa carreira é uma carreira que exige muita qualificação, então eu já entrei querendo a pesquisa e já sabia o que eu queria a tecnologia da madeira. Então, eu entrei já com essa visão mesmo. Então, estou aí querendo seguir nessa qualificação o máximo que eu conseguir. Então, fui para tecnologia da madeira e trabalho agora com teca. Daí foi bacana, porque daí eu consegui juntar, né? E trabalhei com florestas nativas, trabalhei com eucalipto, teca e pinos. Então, eu consegui fechar as 3 mais Verdade, plantadas mais do Brasil. plantadas. Eu pensava que conseguia. Então foi bem bacana. Então eu já queria a pesquisa, mas também só porque eu queria pesquisa, eu não deixei de atuar em outras áreas também, né? No PET eu tentava fazer algumas coisas que não era a tecnologia da madeira, para eu conseguir me desafiar um pouco mais também. E também participei de monitoria, né? Que é a parte de ensino. Então, na parte de monitoria, eu não peguei nenhuma dessas disciplinas mais de madeira. Eu peguei a parte de bioquímica e fisiologia vegetal.
Nossa. Bem Matérias diferente. aí Nossa. desafiadoras. Bem Eu desafiador. peguei um monte de monitoria. Eu acho que eu fui 7 semestres de monitor. Caramba! Nossa, mas diferente? Disciplina Eu diferente? já fui de zoologia, taxonomia. Depois, aí o que eu mais fiquei foi hidráulica. Eu fui acho que 3 semestres de hidráulica e irrigação. E depois fui pra fertilidade e nutrição mineral de plantas, solos 4. Aí eu fiquei 1 ano de monitor de solos 4. Só os 4, eu gostei bastante dessa disciplina. É? Eu Eu também gosto. gostei. Eu achei interessante. E seguindo a linha do mestrado, né? Que eu acho que pro pessoal da graduação, a gente não tem muito informação sobre como é o mestrado, como faz pra se inscrever. Queria que vocês falassem como que foi pra vocês se inscreverem, falar do projeto de vocês, se vocês quiserem A também. parte burocrática. É, a parte De burocrática. como é pra se inscrever. Nós Eu somos acho que o nosso foi igual, né? O processo seletivo, as etapas são as Eu não mesmas, me né? lembro. Eu não lembro porque a gente entrou em turma diferente do É. mestrado. Ah, É, tá. a gente é de turma, a gente se formou em tempo diferente. Entendi. Então, quando eu entrei no mestrado, olha, o que eu falo é o seguinte, o mestrado, pra mim, foi um pouco mais fácil de entrar, assim, tranquilo, porque eu já queria. Então, desde o começo, eu planejei a minha graduação pra isso. Falei, eu vou fazer isso e isso, porque isso me dá ponto pra eu entrar no mestrado, desde o começo. Só que eu sei que isso não é a realidade da grande maioria. Sei que a maioria não pensa nisso, vai tomar essa decisão mais no final do curso. E mesmo que você não planeje o seu currículo para entrar no mestrado, ainda dá tempo. Porque hoje em dia, ter graduação, por mais que os índices de graduação de ensino superior no Brasil eles ainda são baixos, hoje em dia, só a graduação Não tá sendo só um não diferencial. é um diferencial mais. Então, você precisa buscar se aperfeiçoar, seja por uma especialização, por um mestrado. Então, muitas empresas ainda buscam isso, né? Buscam um Sim. profissional que tenha aquele a mais, né? Então, o mestrado, ele é uma oportunidade gigantesca de você adquirir esses conhecimentos. Porque ele é muito diferente da graduação. Gente, ele é muito. A metodologia de ensino é totalmente diferente. As aulas do mestrado têm outro estilo. Então, é muito legal, elas são bem diferentes, as turmas são bem menores, então o professor consegue alcançar mais os alunos, acaba se tornando uma coisa individual, individual que eu falo assim, a aplicação daquilo. Você Sim. consegue aplicar aqueles conhecimentos na prática, na sua pesquisa, e você está coletando dados, então você está vendo o resultado daquilo. Então, as aulas são bem tranquilas, assim, tranquilas que eu falo de interação, é muito bacana, é outro estilo. E aí, para você entrar no mestrado, o processo seletivo básico é uma avaliação de uma proposta de dissertação, porque quando você entra no mestrado, você tem que entregar um produto no final. E esse produto é a sua dissertação. Então, você tem que entregar ela. E aí, você faz uma proposta. Essa proposta é para saber o quanto você tem de conhecimento sobre como funciona uma pesquisa. Então, você faz uma proposta ali, você propõe o que você quer pesquisar, a sua pergunta de pesquisa, né? E aí, você submete isso a uma banca. Atrelado a isso, eles vão ter algumas análises do seu currículo, do seu histórico. Você vai fazer uma defesa dessa sua proposta. Você vai fazer uma apresentação do que você quer fazer. E a banca vai te fazer algumas perguntas. Se você tem alguma ideia de como seria. Enfim, as perguntas, a banca que decide, né? E aí, tem essa interação com a banca ela está te avaliando, então você vai ter uma nota dessa sua defesa de proposta de dissertação, né? Sim. Dessa apresentação de proposta de dissertação. E aí, no final, eles vão fazer uma média avaliando o currículo. Então, tudo que você fizer na sua graduação conta ponto. Então, uma monitoria, um PET, um PIBIC, um curso que você faz conta ponto. Então, Participação em evento. exatamente, publicação de resumos, publicação de artigo científico é um grande diferencial para você Sim. conseguir entrar no mestrado. Então, se você é PIBIC ou se tem resultados do PET, publiquem isso, a gente precisa entregar para a sociedade, a gente é bolsista, né? Então, a gente precisa dar um retorno para a sociedade. Então, burocraticamente é esse o processo. Você se submete a um edital. Geralmente ele abre tem entradas no meio do ano e no começo do ano. Agora tá tendo entrada só no começo do ano, né? Então o processo seletivo é mais no final, ali em outubro, eu acho que abre o processo seletivo. Acho que em agosto, se eu não me engano, em agosto eles publicam o edital, Uhum. que aí ele fica 1 mês com o edital publicado, que aí as pessoas têm acesso, conseguem ler. Aí eu acho que aí a primeira etapa é
fazer o pagamento da inscrição, porque tem um custo fazer a uma inscrição. taxa. Só que tem como no edital pedir a isenção. Existem pessoas que podem pedir a isenção dessa inscrição. Aí depois do pagamento você submete uma série de documentos para fazer a sua inscrição. Aí junto com os documentos você manda a sua proposta de dissertação. Na proposta de dissertação, aí tem a banca, né? Você fica sabendo quem é a banca. Eles avaliam a sua proposta e tem essa fase de arguição. Você tem 10 minutos para apresentar, 10 minutos que eles vão te fazer pergunta. E aí a sua parte do aluno encerra. Uhum. Aí depois tem a análise do currículo, que eles vão... Tudo isso tem no edital. Publicação de artigo científico vale tantos pontos. Participação em evento vale tantos pontos. Resumo. Tem toda uma fichinha, assim, com a quanto que vale cada... É bem descrito no edital. E aí você recebe uma nota e no final eles fazem uma média. Cada etapa eu acho que tem um peso diferente, não é tudo igual. E eles geram sua nota final e faz a classificação dos alunos. E aí tem etapas que são classificatórias, né? E tem etapas que são eliminatórias. Sim. Então, a arguição é eliminatória. A arguição, ela é eliminatória. Então, assim, se você tirar uma nota abaixo de 7, você tá eliminado. Sim. Entendi. Então, tem um rigor ali para entrar. Não é muito fácil, mas vale a pena. Eu sou apaixonado em fazer mestrado. E eu queria que vocês falassem agora um conselho ou uma dica que vocês talvez gostariam de ter recebido durante a graduação, ou vocês queiram falar para alguém. Posso ir? Olha, o conselho vai parecer um pouco clichê, mas aproveite o seu tempo na universidade. Realmente, aproveitar. E quando eu falo aproveitar, não só na faculdade de engenharia florestal. Tenha contatos com outros cursos, é importantíssimo. Eu acho que as relações que eu construí com pessoas de outros cursos foi excelente, assim, na minha vida também. Então, tenha contatos com essas pessoas, busque fazer algumas atividades extracurriculares que não esteja vinculado só à engenharia florestal. Por exemplo, um conselho que eu gostaria muito de ter recebido é sobre a parte de línguas da UFMT. Eu queria ter recebido esse conselho mais cedo. Eu estava no final da minha graduação, consegui fazer só um semestre de espanhol, que foi um pouco antes da minha viagem, e depois eu consegui fazer um semestre de francês. Então, eu acho assim, se você tiver a oportunidade de, no começo do seu curso, entrar lá no IEL, no Instituto de Linguagem, né, e fazer um curso, cara, é excelente. Tem curso de inglês, espanhol, Sim. italiano, alemão. Então, depois, conforme a gente vai ficando mais velha, a gente vai percebendo que o tempo ele é só mais escasso. Então, quando que você vai ter oportunidade de novo de fazer um curso assim? Você pode experimentar um semestre, eu quero descobrir o básico sobre mandarim. Tipo, nada te impede de fazer isso. Você está numa fase de experimentar. Então, eu acho que aproveitar o máximo que você puder essa parte da faculdade, entrar em projetos de extensão, participar, né, como participante, não só como executor, mas também receber esse conhecimento de outras pessoas que não é da nossa área, para a gente conseguir diversificar um pouco o nosso conhecimento. O pessoal da Raia Rápida tem várias oportunidades que a UFMT dá para os alunos. A UFMT ele é realmente um universo dentro daquela universidade. Então, eu acho muito bacana você aproveitar o máximo possível. Experimente laboratórios, porque às vezes você não gosta de uma área e você se descobre em outra. Uma vez, no meu primeiro semestre, a professora Mariana, que ela era a antiga tutora do PET, ela falou que não também é resultado. Então, busque o seu não para você já ter aquele não e você buscar o seu sim em outro momento. Então, eu acho que isso marcou na minha mente que não também é resultado. Então, eu acho que experimente. O meu conselho é experimente o máximo possível, porque você não vai perder nada com isso. Nada vai ser negativo. Tudo você vai aprender. Acho que é isso. Acho que o meu vai um pouco na linha do que a Val falou, mas seja proativo e crie as suas oportunidades. Não espere que vá cair, uma iniciação científica vai cair do céu. Não. Vai atrás do professor, olha, eu acho que eu gosto disso. Você não precisa ter certeza se você gosta ou não. Vai atrás. Olha, eu tenho interesse, professor, de trabalhar com esse tema, gostei, vi na aula, tem interesse, tem uma oportunidade para eu estagiar, fazer alguma coisa no laboratório. Vai ser do centro acadêmico, empresa júnior.
Tudo isso é válido, assim, e não espere que as coisas vão cair do céu. Você tem que ir atrás. E se você for atrás, se você decidir ir atrás, se dedica. Não vai lá, e tem oportunidade, a pessoa te dá oportunidade, aí você vai uma, 2 vezes, depois deixa de ir. Seja constante, seja proativo, cria suas oportunidades, mas seja consistente naquilo ali. E tá tudo bem você não gostar. Falar, talvez não seja pra mim. E vai criar outras oportunidades. Vai atrás. E vai aproveitar a faculdade, porque o mercado de trabalho fora, pós-formado, é contato. Sim. E ele é tudo voraz. um contato. E quanto mais você experimenta, mais você cria relações, mais contatos você tem. Isso vai te abrir muito mais portas depois. Sim. Gente, exatamente isso que eles falaram. São ótimos conselhos. E assim, o nosso papo, ele infelizmente se encerra por aqui. A conversa foi muito boa. Foi mesmo. Agradeço muito vocês, Bazanella, Val. Acredito que esse papo nosso vai agregar bastante para quem tá ouvindo. E você que tá acompanhando aí de fora, continue acompanhando o Pode Germinar. Daqui pra frente ainda tem muita coisa boa que vai germinar por aqui, viu? Até a próxima. Tchau.